Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo ao nosso podcast, mas estamos mais uma vez juntos. Doutor José Carlos Garcia. Como vai, doutor José? Boa noite. Doutor Marco Demange, doutor Marco Aurélio Neves, para responder as perguntas que vocês deixaram para nós na internet. E hoje a gente vai começar um programa diferente, porque assim, hoje vai ser uma sessão investigação. Senhoras e senhores, eu não trago para vocês coisa fácil. E hoje eu separei perguntas que, assim, é quase uma força mediúnica, né? Porque, assim, eu entendo se a pessoa, ela tá intensa, ela tá sofrendo, às vezes ela não sabe nem direito o que ela quer perguntar. Nossa tarefa de hoje, a qual me incluo, fiquem tranquilos, né? É conseguir descobrir o que essa pessoa tem, né? Ou o que são as possíveis situações que ela pode estar enfrentando, porque se ela tiver uma coisa grave, né, também é uma hora da gente falar assim, olha, vai no médico e vamos ver isso, como é que a coisa pode se ajustar, porque a gente sabe que todo grande problema, ele começa de uma forma bem insidiosa, bem quietinha, não sei que seja um trauma, um acidente, alguma coisa assim. E hoje vamos ver o que esse pessoal que tem essa dificuldade de explicar o que está sentindo, o que ela pode ter e por que ela tem que ir no médico. E eu vou começar hoje diferente, vou começar com Dr. Marco Aurélio Neves. Pergunta para você, do Misael MSLL. Marco, quadril travado causa dor lombar e desequilíbrio? Olha só. Bom, eu acho que o primeiro ponto é entender o que exatamente ele diz, o que ele sente por quadril travado, né? O que a gente vê em casos degenerativos graves? A pessoa que tem um desgaste da articulação, a articulação não tem uma mobilidade natural, ela não funciona como deveria. Então, essa pessoa, num caso de uma artrose grave, ela tem sim um desequilíbrio mecânico global do membro inferior, porque ela sobrecarrega a coluna, sobrecarrega o outro quadril, sobrecarrega o joelho, e isso afeta de forma assim, sistêmica e mecânica o corpo todo. Mas ele não precisa ter necessariamente um desgaste, uma artrose grave para ter o que ele está chamando de quadril travado. Ele pode ter um encurtamento, ele pode ter uma limitação funcional, um desequilíbrio muscular, que são outras questões que, numa proporção menor, também afetam o equilíbrio, também afetam a marcha, pode afetar de uma forma bem significativa o dia a dia dele. Então, eu acho que o importante é entender exatamente o que é essa causa desse quadril bloqueado, travado, limitado de alguma forma, e aí buscar a melhor proposta para equilibrar isso de algum jeito, né? O que seria uma causa grave, por exemplo? Que aí vamos entrar na partes moles e articulação do quadril. Partes moles a gente teria alterações de tecido muscular. Pode ter interposição, Marco? Pode, é mais raro, mas pode. Às vezes um corpo livre, uma lesão cartilaginosa, uma lesão de labrum caprichosa que pode também causar, né, aquela cartilagenzinha que ajuda a aumentar a congruência do quadril, pode ter uma lesão, mas isso não é muito rotineiro, mas pode acontecer, né? E aí partes moles, e depois a própria questão articulação, que aí sim, quando está degenerada, pode dar esse tipo de limitação. Aqui, o nosso seguidor aqui, ele é mais jovem. É comum em paciente jovem ter deformidade da articulação, por exemplo, tipo canto, tipo pincer? Sim. Isso é outra causa bem interessante, né? Eu sempre comento com os pacientes que, assim como a gente não é igual por fora, a gente não é igual por dentro. Então, tem algumas variações, algumas alterações que elas se incluem em características da nossa constituição óssea que podem ou não ser problema. Então, esse formato do quadril, a morfologia do quadril, pode significar isso. De uma forma tentando ser simplista, o encaixe que a gente tem na bacia, ele pode ser maior, mais saliente e menos saliente. Então, uma bacia muito grande, muito protuberante, ela bloqueia um pouco o movimento do quadril. Isso a gente chama de pincer, né? Assim como o contorno do quadril pode não ser tão acentuado ali naquela parte do colo do fêmur, que é uma estrutura feitinha e pensada para a gente mexer os ossos e não ter contato entre eles. Então, se esse contorno não é tão bem feitinho, ele está mais saliente, mais retificado, também ele pode bater e ter um impacto anormal. Mas isso tem que estar associado também a alguma demanda. Por quê? Uma coisa é você ter o quadril com essa morfologia, com esse formato,
e ter uma atividade de baixa demanda, ser uma pessoa que faz aí um aeróbicozinho de baixo impacto. Outra coisa, você ser um lutador, né, que chuta, uma bailarina. Então, essas coisas associadas, aí sim, normalmente elas estão mais comumente ligadas a lesões de cartilagem, lesões que podem levar no futuro, inclusive, a uma artrose do quadril. Demande, José, algum comentário, alguma pergunta? Uma coisa legal que ele falou, e eu achei que ele ia comentar, é que o quadril, não no jovem, mas do mais velho, quando começa a desgastar, às vezes ele começa a diminuir de fato o movimento até uma hora travar. Parece que é uma das maneiras que o corpo trata a artrose, como se fosse prendendo, né? Que a gente chama de anquilose, né? Aquela hora que trava e gruda. Isso talvez seja um dos mecanismos de defesa do próprio corpo ao longo do tempo, principalmente na articulação do quadril. Tem outras que vão ficando mais soltas, né? O joelho vai ficando mais mole, vai ficando mais solto. O quadril trava, é interessante. Trava, né? E é curioso, bem lembrado isso, porque esses pacientes às vezes eles melhoram de sintomas. Eles ficam tão ruins, que eles equilibram e o quadril dá aquela travada, então aquilo já não incomoda na mesma proporção. Porque o problema é a degeneração, o desgaste e a mobilidade em cima desse quadril irregular, dessa cartilagem irregular. Então isso é muito doloroso, a exposição óssea que forma. Mas os quadris anquilosados, quer dizer, os quadris que desgastam tanto a ponto de grudar, é uma proteção natural e que às vezes dá até conforto para o paciente. Mas não é bom chegar Claro que não, isso é uma questão extrema. Né? A coluna também, né? A coluna também tende a fazer isso. São os osteófitos, né, que são as adaptações ósseas, são exatamente essa adequação de uma carga normal e uma deformidade que vai se instalando. Eu achei interessante a pergunta dele, porque o Zé lembrou da coluna, e era justamente da coluna que eu estava lembrando, né? Que quando existe cirurgias para fazer fusões, né, você acaba aumentando o estresse na vértebra acima e na vértebra abaixo logo depois daquela fusão. Será que funcionaria desse jeito? Então, se a gente tem um quadril que tem uma mobilidade menor, se ele até está numa situação de anquilose, você aumenta o que é o estresse na coluna lombar e aumenta o que é o estresse no joelho? Sim, e é bem legal essa pergunta, porque esse é um tema bem atual hoje na especialidade de quadril. A gente tem estudado cada vez mais a relação espinopélvica, né? Que é uma coisa que até pouco tempo atrás não era muito falada. E por que a gente começou a prestar atenção nisso? Justamente pelo contrário. Tradução. É a relação da coluna com a bacia e com o quadril, né? A gente chama de espinopélvica. E por que a gente começou a ver isso muito? Porque a gente começou a ver muita alteração de quadril nos pacientes operados de coluna, com artrodeses de coluna, tal. Então, é ao contrário, mas funciona. Quer dizer, um estresse na coluna sobrecarrega o quadril e acelera uma artrose, aumenta o risco de instabilidade, né? Você imagina a coluna toda travadinha, né, cheia de parafuso ali bloqueada, ela perde a dinâmica dela de acomodar a bacia. Então o paciente que tem isso, ele tem uma tendência a fazer uma bacia mais antiga, deixar a bacia mais para frente. Pacientes que têm prótese começaram a ter problema, desgaste acelerado, luxação. Então isso é muito pertinente. Sabe que tem uma doença que faz isso, né? Espondilite anquilosante. É legal a gente falar para o Sim. público, né? A gente citar. E é interessante a gente citar isso porque ela é mais comum, inclusive, nos homens, né? E muitas vezes é uma pessoa que tem esse padrão travado, e para quem estiver ouvindo é interessante de saber isso, que geralmente é uma pessoa que está com muita dor na coluna lombar, dor no quadril, tem dor na sacroiliaca, que fica ali perto da bacia na área de trás, e não consegue se movimentar e cada vez mais vai ficando travado, né? Então é justamente, acho que essa situação do corpo sem dúvida. Ir travando e piorando e vai agregando a outra articulação problema. Imediata. Tal. Deman, já que você está falando, a gente passa a próxima pergunta para você. Vamos lá. Eita. Agachamento, rec, leg press. Tenho dor no joelho direito. Tenho dor na tuberosidade da tíbia. Ó, o cara vai foi ser estudar. ele. Fiquei sem treinar por 3 semanas. E logo que voltei, voltou a doer. E aí? Dor na Tati. Não. Sabe que a dor na Tati ela é até mais comum no pessoal mais jovem, né? No adolescente ou naquela fase do estirão do crescimento, que chama osteocondrite. É uma inflamação onde o tendão prende na cartilagem, no osso, e é mais o nome da pessoa que deu essa osteocondrite chamava Osgood Schlatter. E aí eles deram o nome de doença de Osgood Schlatter,
para isso. E muitas vezes acontece bem na tuberosidade anterior e forma até um bico nela, né? Ela fica um osso mais saliente. Isso no adolescente é extremamente comum e geralmente, na grande maioria das vezes, isso passa quando a pessoa está mais velha. Só que no caso aí da pergunta, nos parece que já não é mais um adolescente. Herlon Felipe, não. E aí, se a gente for considerar uma pessoa mais velha, o que acontece é que todo lugar que o tendão prende, no caso a inserção do tendão patelar, seja na patela ou na tuberosidade da tíbia, a hora que se faz um excesso de sobrecarga, pode ter uma inflamação, que é uma entesite, exatamente onde o tendão prende. E isso pode ter acontecido por vários motivos, na hora que ele aumentou uma sobrecarga, dentre eles o principal, ou um dos principais motivos que o indivíduo vai ter, é um desbalanço entre alongamento da musculatura, sobrecarga muscular, mecânica do movimento, que eventualmente pode se exacerbar quando tem algum outro motivo que o corpo dá uma fragilizada no tendão. Né? Vitamina D baixa. Explica então como é que faz esse alongamento para fazer esse equilíbrio, principalmente o alongamento posterior é mais importante no joelho? Então, na realidade, você tem que ter o equilíbrio dos dois, né? Hoje em dia, cada vez mais se entende que você pode muitas vezes ter tanto um distúrbio de alongamento como de fortalecimento na região anterior ou posterior do joelho, assim como no quadril e tudo isso, dando reflexos na patela femoral, nessa articulação da frente do joelho, que é a bolinha, a patela, né, a rótula, e que prende no tendão na frente e atrás. E essa dor no tendão, na inserção do tendão patelar, na tuberosidade da tíbia, nem sempre necessariamente é só por problema de alongamento na região anterior, né, do quadríceps. Mas o quadríceps, como você bem colocou, ele é um músculo, quadríceps que tem 4 ventres musculares, e alguns deles um deles é biarticulado. O reto femoral, né, ele tem uma porção dele que vem lá para cima e é biarticulado. Então, quando a pessoa vai alongar, não adianta só dobrar o joelho, né? Porque quando ele vai dobrando o joelho, ele vai alongar toda a parte que está do osso do fêmur, da coxa, até a patela e o tendão patelar. Mas para alongar a parte que está presa lá na bacia, aí precisa puxar a perna para trás junto com o alongamento. Então esse alongamento tem que ser feito considerando a parte do quadríceps que está só na coxa e a parte do quadríceps que está lá em cima. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora indo para tratamento. Essa é uma indicação, no caso dele, né? Pensando numa osteocondrite mesmo, é uma indicação para terapia de onda de choque? Esse é um bom tratamento, né? Na realidade, o leque de tratamento ele é bem aberto. A gente divide o tratamento em 3 ou 4 fases principais. A primeira é a fase aguda, é desinflamar. O jeito está inflamado, vai desinflamar colocando gelo, eventualmente usando uma pomada de anti-inflamatório, só tirar a inflamação mais inicial, tendo um certo repouso para dar um tempo para inflamar. A segunda etapa é a inserção tendínea está começando a ter alteração. Está começando além da inflamação, a gente começa... O termo antigo era uma tendinose. E a hora que ele está começando a ter essas alterações, só desinflamar às vezes não passa. E aí a onda de choque é excelente para isso. Ela ajuda a desinflamar, sem dúvida. E quando você está começando a passar de uma fase que só um gelo e uma inflamação não melhora, a onda de choque ajuda. Só que ela ajuda de 3 formas, a onda de choque. A primeira, ela ajuda diminuindo o processo inflamatório. Essa é uma forma que ela faz, ou seja, desinflama mais rápido. A segunda, quando o problema é mais crônico e não tão agudo, ela ajudando a estimular a cicatrização melhor do lugar. É igual antigamente, você tinha como pegar uma agulha e ficar furando, fazendo perfurações múltiplas, né? A onda de choque é um aparelho que ela vai e joga uma energia. Nas primeiras ondas de choque começaram a ser feitas uma máquina igual quebrar pedra no rim à distância, sabe? Com litotripsia. Então faz um pequeno machucado no tendão, seja com uma choque dando uma percussão, que é uma onda radial, ou juntando uma energia bem focal ali. Então é como se uma agulha fosse lá, desse uma machucada e o tecido se organizasse, cicatrizasse. E a terceira forma que você muitas vezes ajuda numa fase até mais aguda é que algumas tendinopatias, algumas tendinites, essas inflamações, tem junto com isso uma contratura da musculatura em algum ponto, chamado ponto gatilho ou dor miofacial. Em que você vai no meio do músculo da coxa da pessoa que também está com essa tendinite e você vai palpando, você acha alguns pontos que são muito mais dolorosos
e fazer a musculatura dar uma certa encurtada. Aí quando você passa o aparelho de onda de choque nessa região, ele solta um pouco a musculatura. Eu brinco que é como se fosse um shiatsu muito forte nessa hora, né? O pessoal Power entender. shiatsu. Mas seriam essas 3 formas, então ajuda sim. Né? No osculolater ajuda. Já no osculolater da criança, aí já não ajuda tanto no meu modo de ver. Porque o que ajuda de verdade é alongar mais, melhorar a parte de crescimento, diminuir a atividade física e esperar. Crescimento evoluir. O crescimento parar. Eu fiquei bem impressionado com a onda de choque. Eu não te contei, eu tava com dor no joelho. Né? Caramba, viu? Mais uma. Eu tô com uma dor no ombro também. Hoje eu fui fazer. Cara, fui nosso fazer um podcast supino. hoje tem data para acabar, porque a gente começar a compartilhar as coisas, né? A gente vai fazer o próximo podcast dentro do centro cirúrgico. Pode ser. É interessante. Você já dá uma olhada que hoje deu um supino ruim. Só não pode anestesiar o Paulo, né? Não vamos falar sobre isso, pelo amor de Não, Deus. esse dia ele me ligou, né? Você me ligou esse Não, dia. e assim, aquilo que vocês não devem fazer. Quando eu não consegui pisar, era domingo, na hora do almoço, aí eu assustei. Eu falei, porra, aí fudeu. Aí alguma coisa não tá nada legal. Não é que não tá muito bem, não tá nada. Eu já tava com medo, falei, devo ter feito uma lesão de menisco. Interpôs e eu tô sentindo... Eu não conseguia pisar no chão. E o joelho, ele ficava bloqueado, então ele nem estendia, ele nem fletia. Eu falei, pô, não é possível, domingo, isso não tá acontecendo. Aí eu liguei pro Demante e falei, ô Marco, deixa eu te falar uma coisa, tá ruim. Aí ele falou, não, vem cá de manhã, que eu dou uma olhada pra você e a gente faz alguma coisa. E ele fez na hora onda de choque. Cara, impressionante o negócio. A dor saiu. Que Puf, legal. e eu não tive mais dor. Você ainda falou, pode ser que precise fazer mais uma. Uma sessão. Foi impressionante. Mas olha que legal, eu lembrei agora, você falando disso, de uma situação em que acho que é legal o Demanje esclarecer. Boa parte desses atletas, dessas pessoas que são muito ativas e começam com essa dorzinha inflamatória, elas tendem a ficar com isso e conviver com isso, né? É verdade. Qual que é o limite, qual que é o perigo da pessoa realmente não procurar, ou de repente não desacelerar, não seguir uma recomendação médica porque você falou dos meninos agora e isso é muito clássico, né? Quem tem essa osteocondrite é um molequinho que joga bola, que corre, que é apaixonado por isso e vai lá no tio mal que vai falar para você, putz, você vai ficar umas 3 semanas sem jogar bola. Qual que é a chance dele conseguir, né? Mas uma criança mesmo. Mas pensando aí no pessoal da academia que treina e tal, quais são os sinais de alerta e quais são as eventuais consequências de quem não respeita isso? No meu caso foi uma inflamação do menisco, né? Uma meniscite, né? O seu foi uma perimenicite, né? Foi mais uma inflamação por sobrecarga e aí provavelmente devia ter uma plica sinovial junto que inflamou. É uma dobrinha, como se mordesse a bochecha, né? Essa é a lógica, por isso que ela é tão doída. Agora, no caso do tendão, né? O que a gente se preocupa muito é se esse tendão começa a ter um problema tão crônico que ele está alterando. E alterando a elasticidade, né? Que é essa tendinose, que ele alterar a elasticidade e o jeito que ele está lá. E geralmente quando isso acontece é aquele sujeito que mesmo quando ele repousa um pouco ele tem dor, ou a dor volta muito rápido pós-atividade, então ele fica um tempão sem fazer exercício, puxa, melhorei, pouco tempo fazendo já volta muito intenso, de apertar volta, e quando a gente parte para alguns exames, no exame físico a gente percebe muito essa dor muito intensa pontual. No exame de imagem, no ultrassom, o tendão pode estar, às vezes, meio alargado e visto alguns machucados. E na ressonância, você vê esse alargamento de uma maneira muito importante, né? E o medo que a gente tem numa situação dessa é sobrecarregar e estourar, né? A gente já viu tendões de pacientes estourarem por uma sobrecarga de tendinose crônica e às vezes vai, força. E no movimento mais brusco, fazer uma ruptura tendinha. Porque tem aquele velho ditado, né? No pain, no gain. Mas eu acho que esse é uma coisa que está caindo hoje em dia, né? Tem muita pain. O pain tem que ter um limite, não é verdade? Eu acho que a ideia é essa. Olha só. Agora nós vamos para o José. Eu estou procurando aqui, que sempre o José tem uma pergunta bem complicada. Aqui. Meu ombro só dói com supino inclinado com barra. Detalhe. Só supino inclinado com barra, que é a pergunta do Roberto Júnior 94. Mas você sabe que isso é uma coisa que é uma das primeiras coisas que eu tiro do paciente é a barra no supino inclinado. Porque o que acontece é que o ombro é uma articulação que tem muito movimento.
Então, você muitas vezes vai ter uma tendinose, você vai ter um processo inflamatório crônico, e o ombro, você tem tendão ali em cima, passando pela articulação. Então, ele fica mais comprimido, o tendão e os músculos ficam cada vez mais comprimidos. E ele, às vezes, vai ter um processo inflamatório num lugarzinho específico. E quando você está fazendo uma atividade física com a barra, você tem menos variabilidade de ângulo de movimento. Então, se você tiver com o peso livre, você consegue fazer o ângulo de movimento. Está doendo um pouquinho aqui, isso é uma coisa natural, você nem percebe que faz. Você muda 1 centímetro para frente, você vai estar trabalhando o músculo talvez da mesma forma ou de uma forma mais eficiente e vai estar saindo de um trilho. Eu costumo dizer para o paciente que tem um trilho por onde vai a dor no ombro. E aí você tem que procurar, às vezes, sair desse trilho para poder melhorar essa dor. Então, é pertinente essa pergunta. E esse trilho não funciona só aí para o manguito, que deve ser a dor que ele está falando. Mas você tem, por exemplo, a acromioclavicular. Você, às vezes, tem uma região da articulação, dessa articulaçãozinha aqui no ombro, dói muito quando faz supino inclinado, tal. E eu geralmente falo para a pessoa trocar o supino pela máquina, o supino reto, né, com peso pela máquina, onde ela desce um pouquinho o ombro e anda num trilho diferente. Ou, por exemplo, quando você faz aquele exercício para romboide, que puxa para trás aqui, se dói nessa altura, você faz um pouquinho mais baixo, às vezes você foge do trilho, onde está ali marcado com a região dolorosa. Então o ombro ele é delicado nesse sentido. E quando você fala do supino inclinado, principalmente, ele é um exercício que trabalha deltoide junto com peitoral, principalmente a porção clavicular do peitoral. Então ele sobrecarrega de uma forma maior o manguito. E se tiver um arranhãozinho no manguito ali em uma parte, você vai passar exatamente naquela região e vai ter dor. Então, se você tiver peso livre, vai ficar mais fácil. Realmente é bem pertinente. E se for um problema de acromioclavicular, é indicação de cirurgia? Porque você tem uma artrose acromioclavicular, como é que fica do que a gente pode fazer? É muito engraçado, porque é uma artrose que às vezes a gente vê uma artrose muito exuberante, mas com a pessoa com pouca dor. Isso no idoso e tal. E você vê, às vezes, quase não vê a artrose, vê uma sobrecarga mecânica muito grande. Isso tem a ver com a variabilidade das pessoas, com a mudança aí da postura das pessoas, onde você tem uma anteriorização da escápula muito grande. A gente não tinha isso antigamente, porque as pessoas viviam menos, hoje vivem mais. As pessoas não trabalhavam tanto aqui na frente, hoje estão cada vez mais ficando nesta posição. Então eles estão sobrecarregando suas articulações de uma forma diferente. E isso se reflete quando você vai para a academia. Precisa operar? Não necessariamente. Como eu falei, você muda um pouco o trilho, eu falo isso para o paciente muitas vezes, e às vezes você não tem uma artrose apenas, você tem uma sobrecarga. Você tem artrose, mas você tem uma sobrecarga que você pode quimicamente trabalhar nela, com ácido hialurônico, com corticoide, com uma série de outras coisas, para fazer com que aquela articulação desinflame e às vezes volta para o normal. Eu mesmo já tive uma sobrecarga acromioclavicular, eu me auto-infiltrei. Foi terrível. Eu pus aqui a agulha, eu peguei assim e pedi para a Giseli aplicar, né, em mim. Você vê que ela poderia ter sido mais cruel, mas ela foi muito delicada nesse momento e deu tudo certo. Mas mesmo assim, durante um período de 6 meses, eu mudei os trilhos, ou seja, mudei os ângulos que me davam dor para que desse tempo para o meu corpo se readaptar nessa nova situação. E aí voltei agora. De vez em quando ele me fala que ele está ali, mas eu respeito ele me respeita. Sabe? Agora, parece que a dor... Desculpa, Demais, pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, porque o José luta também. E no caso do lutador, como é que ele muda essa situação? Pois é, o lutador já é uma coisa mais complicada. Ele geralmente vai ter uma dor específica no movimento também específico, que é geralmente um movimento mais de americano, ou numa chave de braço. Eu peguei agora um lutador que teve uma lesão de peitoral lutando. Eu nunca tinha visto isso. A gente pegou o paciente, operei o peitoral dele e tal, mas ele foi levar uma americana, um movimento assim,
e ele teve uma ruptura do peitoral nesse movimento. Mas ele teve a ruptura do peitoral por quê? Porque já vinha com alguma coisa doente. Ou seja, aquele tendão já não funcionava direito. Mas não é um tendão para um lutador funcionar direito, assim, então, não funcionar direito. Então, o que a gente pensa? Talvez a artrose, as adaptações. O jiu-jitsu ele causa muita artrose precoce. E aí as pessoas vão se adaptando na luta e aí elas podem ter mais tendência a ter algumas lesões. Mas se é um lutador, por exemplo, de boxe, lembra quando a gente operou... Ai, como é que é o nome dele? O boxe dá mais sobrecarga craniosacral. Aí a tendência é mais cirurgia. Mas aí é o trauma direto. Aí a tendência maior é de cirurgia mesmo. Porque o boxe, a mecânica dele é o quê? Principalmente quando você pensa no direto e no cruzado. Você pega o peitoral, você puxa para frente a escápula, né? Você puxa para frente a escápula e você dá um impacto muito grande aqui. Então você faz com que a clavícula e a escápula façam isso. Então você já tem aí uma lesão mais... É um supino plus. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso, então... É rápido. Nesse caso, a gente indica a cirurgia mesmo. Sim, na maioria dos casos indica cirurgia. A gente tenta tratamento conservador antes, sempre, né? Tal. Mas se tiver uma coisa que estiver recorrente e não estiver melhorando... E no boxe tem uma tendência a não melhorar. Marcão. Opa. Olha só, esse é bem adivinhação mesmo. Bruno BG Caetano. Estou com um pequeno desgaste do fêmur. Ok. Devo operar? E ponto final. De certo sobre. Marcão mãe de Ná. Exatamente. Agora Meu já fez velho. Não, é muito interessante isso, e a gente às vezes sempre comenta, porque o que é um pequeno desgaste? Se a gente for falar de quantificação, pode ser a percepção que ele está de um exame que ele viu, né? Porque é gozado que muitos radiologistas eles colocam termos, né, quantitativos, leve desgaste, exuberante de artrose, avançada, tal. Então às vezes o paciente lê aquilo e fica com aquela percepção. Mas eu sempre gosto de lembrar que qualquer decisão cirúrgica ela nunca é isolada. Primeiro porque não tem uma correlação direta do quanto a pessoa tem de desgaste do quanto ela tem de dor. Eu tenho um monte de paciente que eu acompanho que tem uma artrose razoável, que olha e fala, nossa, que interessante, como você está? Estou bem. Está bem porque ele está ativo, está mantendo a mobilidade do ponto de vista mecânico, está equilibrado naquele momento. Se o paciente não tem dor, a gente gosta de operar, mas não é tanto assim. A gente não opera as pessoas que não estão tão limitadas ou tão necessitadas de uma melhora funcional. Agora, em contrapartida, tem muita gente com uma artrose não tão grave, mas que tem um desequilíbrio mecânico funcional muito grande, fragilidade articular. Esses pacientes costumam a sentir dor. Por isso que isso também não é absoluto. A gente sempre tenta melhorar a condição funcional, sempre tenta melhorar a condição muscular do paciente, porque isso tem sim o potencial de trazer o conforto. Se esse conforto para o paciente é suficiente para ele fazer a maioria das coisas e atividades da vida dele, ótimo, a gente vai acompanhando e vai conversando. Então a resposta objetiva para essa pergunta é: como você está se sentindo? O que esse pequeno desgaste está te incomodando? Ah, nada. Ótimo, não vamos operar. Vamos acompanhar, podemos ter alguma outra ação no sentido de controlar aí a progressão desse desgaste. A gente faz isso com desde questões de uso de nutracêuticos até essa questão mecânica e funcional melhorar. Em último caso, procedimentos menos invasivos, infiltração, a própria medicina regenerativa, que o professor Demange pode depois explicar mais detalhes. E em último caso, a cirurgia. A cirurgia sempre é a via final, e na maioria das vezes com todos esses passos aí bem encaminhados. Né? Muito bom. Já que você citou Demange, vamos falar Demange. Deixa eu só falar uma coisa, Um que adendo, eu acho um uma adendo parte. que é bem importante. Quero uma parte. A gente falar sobre o exame físico, né, quando você está vendo isso. Legal. Eu recebo um monte de pacientes, principalmente problema no ombro, e eu, às vezes, olho o laudo da ressonância antes, ou o exame de ressonância dele antes, e vou premeditando o que o paciente tem. E quando você chega lá, você examina e fala assim, isso aqui está assim, mas a sua dor é de outro lugar. E isso eu acho que acontece muito no quadril, por causa de tendinite glútea, etc. Sem né, dúvida, Marco? sem dúvida. Eu já falei isso e sempre gosto de falar. A maioria dos pacientes que procuram os consultórios médicos e as avaliações médicas, elas não têm problemas gravíssimos.
né? Senão a humanidade, nossa, ia sofrer mais do que a gente sofre, né? É que nós somos especialistas no que a gente faz, então esses pacientes se concentram nas nossas avaliações. Mas não é toda dor no joelho que é uma artrose avançada, não é todo problema no quadril que é um problema cirúrgico. Então, eu gosto muito disso porque, na maioria das vezes, a gente desmistifica esses exames. O paciente já vem com aquela percepção, né? Olha, eu tenho esse problema, esse exame. Não, isso aqui é uma tendinite. Isso é uma questão inflamatória. E a pessoa olha o exame e vem com uma ideia, pré-ideia também do que está acontecendo. Então chega que você fala, não, você não precisa. Não, mas aqui está dizendo que tem uma ruptura. Eu falo, calma. Né? Você também deve falar muito isso. Você também, né? Você sabe o caso mais curioso que eu tive disso? Nem foi de quadril. Foi o entorse de tornozelo. Sim. O paciente chegou para mim e falou assim, doutor, tudo bem, eu vim operar. Eu já pensei, meu amigo. Começou bem a conversa, né? Eu falei, o quê? Tornozelo. Eu falei, já não tá tão legal. Mas vamos lá, vamos seguir. Olha, eu jogo tênis, não sou profissional, mas jogo muito bem, eu jogo competitivamente, e eu torci meu tornozelo, acabei de fazer essa ressonância, e olha o que está escrito. Aí tava lá, lesão do ligamento talofibular, a distensão do deltoide, uma série de lesões dos ligamentos do tornozelo, que, importantíssimo dizer, é extremamente comum nos entorses graves. Talvez o entorse de tornozelo seja a lesão ortopédica mais comum, né, um entorse de tornozelo. E a maioria dos entorses graves machucam os ligamentos. A grande questão, e eu gastei um tempão explicando isso para ele, é que a articulação do tornozelo tem uma característica de estabilidade muito grande inerente. Então, a necessidade de operar o tornozelo é muito menos frequente do que uma lesão, por exemplo, ligamentar do joelho. Aí eu expliquei isso para ele e tal, o cara falou, não, mas você não tá entendendo, eu jogo mesmo, eu jogo bem, eu não posso ficar com o tornozelo assim, eu preciso operar. Aí, na época, o Messi tinha acabado de torcer o tornozelo. Ele tinha uma foto dele saindo de campo, lá no Barcelona, o tornozelo inchado. Então, eu falei, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Dei uma gulgada pra foto. Tá vendo o Messi? Então, olha, torceu o tornozelo. Olha o pé dele. Nossa, torceu. Então, e ele operou? Não operou. Eu falei, eu sei que você joga, talvez não tanto quanto o Messi, o tornozelo dele não vale tanto quanto o Messi, mas o Messi também não operou. Bom, para encurtar a história, o cara saiu muito contrariado e um tempo depois eu descobri que ele operou o tornozelo, achou alguém que operasse o tornozelo dele. Então, é exatamente isso que o Zé está falando, assim, as pessoas às vezes têm uma ideia tão pré-formada e às vezes tão engajada na rotina, na expectativa que elas têm, que é difícil ela entender uma avaliação especializada, honesta, né, e bem colocada, assim. A gente opera o tornozelo? Claro que opera, mas em que situação? Falhou o tratamento, a pessoa ficou com o tornozelo instável, vive torcendo o tornozelo todo dia, tem sequelas disso, tem comprometimento da sua atividade física ou funcional. Então aí sim, mas assim, porque ele trouxe um exame e no primeiro entorse o exame é feio, é raro. E desde esse caso é muito curioso, assim, que todo mundo que fala assim, tem um entorse, eu peço consultório, eu falo, deixa eu te falar. Vai vir desgaste, porque o que é o legal, né? E aí, voltando à questão do exame físico. Quando a gente pega um entorse de tornozelo feio, o que significa isso? O pé incha, fica um hematoma fica roxo, tal. Isso é um sinal indireto que machucaram os ligamentos. Vai ter lesão de ligamento. Então, quando eu peço essa ressonância, eu falo para o paciente, você vai olhar lá, deixa eu te falar. Vai ter lesão, tendão rompido, um osso vai ter batido no outro, vai ter edema, é horrível. Vai mudar a sua vida? Fica tranquilo, a gente vai tratar. Mas você não vai precisar operar, não precisa ligar e cancelar a viagem. Até porque o ligamento talofibular anterior, ele é um espécimento da cápsula, né? Então, sim, quer dizer, qualquer coisinha vai machuca ele. Não é uma e coisa, depois, né? Estabiliza, o tornozelo continua funcionando. E o pior, se repetir a ressonância, que eu também explico depois, ele vai continuar lá machucado. Então não adianta a gente ficar apegado ao exame. O que a gente vai ver? A questão funcional, quanto que impactou, vai tratar bem. E o tornozelo está funcionando bem, está estável? Vida que segue, né? Marco, mas eu acho que tudo acontece. Isso já aconteceu com todos nós aqui, né? Até chamar o Demange para comentar. Mas sabe o que eu acho, às vezes? Que a pessoa, ela só para tratar. Por exemplo, ela não pararia se ela tivesse que fazer fisioterapia e usar um imobilizador. Só que quando tem um motivo como a cirurgia, é uma coisa off daquilo que é o controle dela. Aí ela tem que né, tem que haver uma decatexis e ela tem que se sujeitar ao repouso e à recuperação. Eu acho que isso pesa em algum momento. Sabe que, antes do Demange falar, só mais um adendo, né, uma parte. Uma parte. A gente teve uma experiência técnica na cirurgia de quadril com isso. E foi muito interessante acompanhar.
há uns 10, 15 anos atrás, a gente achava que boa parte das dores do quadril tinha a ver com um machucadinho na cartilagem, que é o labrum que fica lá. E nessa época a gente operava muito, fazia artroscopia para tirar essas lesões como se fossem meniscos, né? Pedacinho do menisco, limpar tudo e tal. Mas boa parte dos pacientes que tinham uma lesão boa, eles melhoravam justamente por isso. Porque a partir da artroscopia, eles melhoravam a questão mecânica, se tratavam, vinham os eventuais desequilíbrios e tal. E hoje, boa parte dessas lesões a gente não opera, porque elas são funcionais. E os pacientes melhoraram por causa da fisioterapia, não por causa da cirurgia. A cirurgia motivou eles a fazer um tratamento adequado no pós-operatório. Então isso é muito isso, exatamente. E bom ponto, porque essa época a gente não sabia nem direito porque entrava a ciência não estava desenvolvida para a gente entender os mecanismos, entender o impacto femoroacetabular, toda a questão ali de como o labrum é um mecanismo hidráulico que ajuda no fluxo de líquido e protege a articulação. Então, assim, isso era uma coisa muito nova para a gente. E hoje a gente vê que a indicação específica disso é aquele caso que a gente sabe que vai ficar bom ou que tem o potencial de piorar. Mas as pessoas melhoravam porque elas eram forçadas a se reabilitar, não tenho dúvida disso. Por favor, professor. Eu queria fazer o contraposto ao ponto aqui, fazer uma situação que é importante de pessoal também lembrar, que nem sempre o sintoma de estar doendo ou estar incomodando para a gente vai ser um indicativo do momento de tratar. A gente tem algumas situações que é o oposto, em que a gente tem uma janela de oportunidade do melhor tratamento. Então, um exemplo qualquer, estourou o bíceps de alguém. Eu não vou falar assim, vou esperar ver daqui uns 6 meses, 1 ano, se não me adaptar com isso, eu dou uma ligada para você e falo, me arrependi, tá aqui, tá encurtado, não achei legal, vamos arrumar. Ou uma alça meniscal, e aí, provavelmente, se romper o meu bíceps, ele encurtar, ou se eu tiver, dependendo do tipo de lesão, o cruzado anterior é meio típico disso, e outras lesões, depois de um tempo, o sintoma doloroso até começa a sumir, né? Então, o sujeito fala assim, no dia que estoura o bíceps, deve doer bem, né? Que já estouraram o próprio, o sabem, mas se esperar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, estiver parecendo poupar, talvez a dor seja menor, e o parâmetro dor deixa de ser um parâmetro, entretanto, a melhor janela de tratamento cirúrgico se perdeu. A gente vê isso muito na lesão meniscal, uma alça de menisco, né? Você encontra um fragmento de cartilagem osteocondral que soltou, sai um pedaço, é igual sair um pedaço de azulejo da parede junto com o concreto, né? O melhor momento de prender é de imediato, né? Você tem uma lesão ligamentar, uma avulsão do osso do epicôndilo, cruzado posterior estourou, um adolescente torce o joelho, estoura o cruzado bem na inserção óssea. Nesses casos, se a gente perde essa janela de tratamento, a gente perde o melhor momento. Então, muitas vezes não vale a pena esperar para ver se a gente vai tolerar o sintoma. Isso vale não só para o tratamento cirúrgico, né? Para o não cirúrgico também. Claro. Você citou a situação do entorse tornozelo, quando o Marco Aurélio falou, não precisa operar, não significa que não precisa tratar. Claro, né? São coisas muito diferentes, né? O não operar significa que o seu tratamento pode ser feito de outra maneira, mas o tratar é importante, até porque se a pessoa ouvir tudo isso, falar assim, então quer saber, eu vou fazer tomar um monte de remédio, semana que vem estou chutando bola, faço um pouco de gelo, porque eu não valorizei tanto o que estava escrito no laudo, tratei meu psicológico, aí talvez não seja o melhor. Mas você deu o exemplo da lesão de LCA. Quando existe a lesão do corpo, né? Bom, isso há alguns anos atrás, né, quando eu fiz traumatologia esportiva, as pessoas falavam sobre o risco de desenvolver cíclope quando faz a cirurgia com o joelho quente, ou seja, nas primeiras 3 semanas pós-lesão. Isso ainda é assim, Demange? Explica o que é cíclope. Cíclope é interessante o nome, porque o cíclope é por causa daquela história do um olho só, né, da mitologia. Mas às vezes operavam um ligamento cruzado anterior, que está bem no meio do joelho, e forma uma bolota de cicatriz bem na frente da cirurgia, né? Fica parecendo um couve-flor, assim, na frente da cirurgia, uma bola, assim, um cogumelo. E aí isso foi chamado de lesão em cíclope, ou cíclope, e atrapalha a pessoa a esticar a perna. De fato, na fase aguda é ruim.
A gente encurtou um pouco essa fase aguda, porque eu acho que muitas vezes não se faziam alguns diagnósticos de lesão do cruzado anterior quando aquele joelho não estava tão inchado. Então, meio que o indivíduo que torcia o joelho faz uma ruptura sem um grande derrame articular, uma grande hemartrose, há 15 anos ele não ganhava uma ressonância como um exame de imagem, né? E hoje ele ganha e se vê uma avulsão, às vezes femoral, sem uma contusão óssea importante, sem uma lesão outra adicional associada, sem um menisco machucado, sem a cartilagem machucada, e que não tem tanto esse derrame articular. Então, com o joelho inflamado, não é legal operar de imediato. E o outro fator importante de não operar logo de cara é quando a pessoa não consegue esticar a perna direita ou dobrar a perna direita. Não tem uma atividade muscular boa ainda, né? Quando o quadríceps ainda está abobado, digamos assim, ou está desligado. E isso aumenta também a chance de você ter uma complicação, porque uma das causas de formar o ciclo, essa cicatriz excessiva na frente do ligamento, é o processo inflamatório, mas a outra é se a pessoa não esticar a perna depois da cirurgia. O movimento de não esticar estimula a fazer uma formação de tecidos a mais ali naquela região. Então você espera assim esfriar. Por outro lado, a janela de tratamento ideal é aquela enquanto se machucou o cruzado, só o cruzado está machucado. E não esperar a pessoa voltar a jogar bola, tá bem, machucar o menisco, machucar a cartilagem e todo o restante junto. Ou a outra situação é que quando o cruzado está machucado e também está machucado o menisco, não vale a pena esperar estourar de uma vez e aí tentar arrumar, porque aí você não arruma tão bem. Um exemplo recente que eu vi do paciente esperar, um colega médico que eu encontrei às vezes no hospital, ele tinha lesado o bíceps. Aí ele estava na dúvida se operava, se não operava. Eu opero, não opero. Passou uns 3 meses, lesou o outro lado. Aí ele falou, agora ficou bom, ficou igual. Resolvido. Os dois ficaram ruins, né, na verdade. Ele é um figuraça. Eu falei, pô, boa. Demais, mas a próxima é para você. É o Sérgio Trincanato, ele mandou. Frouxidão ligamentar. Poderia falar um pouco? Eu sofri bastante com o meu joelho. Ótimo. E sabe que essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente divide hoje essa história da frouxidão ligamentar didaticamente, né, em 3 tipos. Uma é a frouxidão de um ligamento que se machucou, uma frouxidão ligamentar traumática. O sujeito está andando de carro, bate com o joelho no painel, o ligamento cruzado posterior, que é um ligamento que prende para a perna não ir para trás, ele esgarça e fica uma frouxidão pontual ligamentar. Ou o sujeito que nessa de torcer o pé, bateu, rompe o ligamento colateral medial, resolve que a dor está melhorando e deixa para lá e fica com o joelho bambo num único ligamento. Esse é um perfil. Pode acontecer na patela, em outros lugares também. O segundo perfil é aquele indivíduo que ele tem muita frouxidão de uma única articulação. Por exemplo, o joelho, a gente não entende muito bem por quê. O joelho é muito mais frouxo que o restante, né? Seja na estabilidade da patela, que a patela às vezes é um pouco mais alta e ela pode ter uma frouxidão e sair, ou aquela pessoa que a perna, quando a pessoa deita, você puxa a perna para trás, ela estende além da conta. Ela faz uma hiperextensão, mas quando você testa o resto do corpo, a mão, o ombro, não tem tanto essa hiperextensão. Isso muitas vezes é pelo formato até do próprio osso. Tem gente que a tíbia tinha que ser mais reta, igual uma mesa reta, ela é mais inclinadona, e aí a pessoa torce mais e a cápsula vai afrouxando. O nome técnico, quem quiser procurar na internet, chama slope, S-L-O-P-E. É igual rampa, igual inclinação. Só que a maior causa aí de frouxidão que a gente vê é aquela que é do corpo inteiro, ou pelo menos de todos os lugares que tem articulações, que é a hiperfrouxidão ligamentar, que ela vai desde pouquinho a muito, né? Um espectro que o muito são aquelas doenças que o colágeno fica solto. Pessoas que se até puxa a pele, ela vem para cima, que é o Ehlers-Danlos e outras doenças. Mas essa hiperfrouxidão ligamentar ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, muitas vezes você pega uma pessoa que fala, putz, eu tenho dor no joelho, meu joelho às vezes força para trás, tem uma certa dor na frente na patela, tem essa hiperfrouxidão ligamentar no joelho, ele sente uma certa instabilidade. Aí quando você vai conversando, fala, na verdade, ano passado eu torci o tornozelo, eu também tenho uma certa instabilidade do ombro, eu achei que uma vez quase saiu, e assim vai. E se não for olhar com cuidado de que talvez essa pessoa é uma pessoa que tenha todo o colágeno dela muito elástico, e ficar focado um tratamento pontual de uma articulação, a gente acaba não tratando. Então era importante para ele, quando ele fala da hiperfrouxidão, entender se é de um ligamento
se é só do joelho ou se ele tem uma hipertrofia do corpo inteiro. E aí o tratamento vai variar de acordo com isso. Bom, e falando nisso, aí para você, José, outro com exercício. Janaína MGR 838. Tendinite no ombro esquerdo. Posso fazer barra? Tendinite no ombro esquerdo. É que tem tanta coisa para ter tendinite. Assim, primeira coisa é que tendinite, a resposta é pode, depende. Né? Assim, Depende da depende. resposta mágica. Depende de uma resposta mágica. Mas o que depende? Porque, primeiro, a barra é um exercício que é extremamente bom para o ombro. Né? Você fazer barra, você trabalhando no grande dorsal, principalmente. O grande dorsal ele tem um eixo, que ele é um eixo que vem de posterior para anterior, né? E de baixo para cima. Ou seja, ele costuma puxar a articulação do ombro para baixo. Quando você puxa a articulação do ombro para baixo, você cria um músculo mais forte fazendo isso daí, você faz com que abra o espaço. Então, teoricamente, fazer barra, algum tipo de barra, ele pode ajudar potencialmente a você melhorar a dor no ombro. Mas, e se eu fizer a barra neste sentido, me ajuda muito? Não, talvez inicialmente fazer mais aqui, fazer tipo uma remada, ou uma coisa intermediária, né? Se você estiver sentindo dor, você não faça, como eu falei, fuja do ângulo de dor, mas não deixe de fazer talvez essa atividade, porque é muito importante você ter um grande dorsal bem ativo e forte para o ombro, porque o grande dorsal, além de ser um rotador interno, ou seja, além dele fazer este movimento para dentro, ele também faz este movimento para baixo. E fazendo isso daqui, ele faz com que o seu ombro ele aumente ali aquele espaço, diminua a possibilidade de impacto no músculo e no tendão. De dia a dia de consultório, você percebe que o pessoal que treina, você tem muita gente que treina, né? Quando ele tem um desequilíbrio entre o que ele treina, por exemplo, de peitoral, que é comum para os homens, né? Os caras treinam peitoral pra caramba, né? E aí nem sempre tem o mesmo cuidado com a dorsal. Você percebe se isso impacta no que é, por exemplo, aparecimento de dor no ombro? Sim, isso a gente vê um desgaste precoce. Eu costumo dizer que o homem ele tem duas vaidades, uma é o peito, outra é o bíceps. Né? Por que ele tem essas duas vaidades? Porque ele se olha no espelho, ele vê o peito, ele não vê as costas dele. Então, quando você pega um fisiculturista, por exemplo, dificilmente ele vai ter um desequilíbrio mecânico, porque ele trabalha todas as musculaturas de uma forma harmônica. Quando você pega as pessoas, os seres humanos comuns como nós, sim, você não, né? Mas assim, Não comuns. Seres humanos comuns, eles tendem a trabalhar mais a musculatura do peito e do bíceps. Com isso, eles fazem com que tenha uma retração da porção anterior, muscular e capsular. Isso joga o ombro para trás e faz com que você comece a ter uma artrose precoce do ombro. Eu pego muitos pacientes jovens hoje com artrose por causa disso. Um desequilíbrio totalmente mecânico. Isso é uma coisa que não tem nem muita descrição, né, eu acho. Mas por que a gente percebe isso? A gente vê que são pessoas que não rodam o braço, começam a perder esse movimento. Isso é muito comum no jiu-jitsu, onde você trabalha muito essa musculatura anterior também, porque você trabalha muito aqui na frente. Né? Você faz muito... O jiu-jitsu, você trabalha aqui, você não trabalha aqui pra trás, você fecha. Então, quem luta jiu-jitsu tem muita tendência a ter essa alteração, uma artrose do ombro precoce. E quem tem esse desequilíbrio mecânico? Geralmente são pessoas que têm um peitoral muito forte, tem as costas fortes também, mas as costas não são tão fortes. Elas são fortes, mas são desequilibradas. É um problema de jogo de força, né? O peitoral tá puxando para frente, o grande dorsal tá puxando para trás. Né? O que a gente tem que entender, para você ter um bem-estar muscular, uma mecânica boa, você tem que ter um alongamento bom e você tem que ter um fortalecimento equilibrado. Se você tiver isso, provavelmente o seu desgaste na articulação do ombro vai ser muito menor. E você não vai ter esses problemas. Muito bom. Just Melka pergunta para você. Just Melka? Just Melka. Ok. Estalo durante o treino, depois dor como se estivesse saindo do lugar. Como evitar? Olha, pergunta de $1 milhão. Existe né? um snapping hip, alguma coisa assim? Isso, bem lembrado, né? Snapping hip, ou quadril em ressalto, né, que é o nome que a gente usa, é uma sensação que o paciente tem que a articulação sai fora do lugar.
E a percepção é essa mesmo. Por quê? Pode ser tanto a musculatura e a capa muscular externa que atrita no osso aqui da lateral do fêmur, ou mesmo um músculo mais interno, que é o iliopsoas, que dá um estalido, e a gente falou numa coisa parecida já no cotovelo aqui no passado, né? E é mais um atrito, uma questão muscular. Não é a articulação, né, desencaixando, ou essa percepção que o paciente tem, apesar de realmente a sensação ser essa. Tem jeito sim, porque, como eu falei, não é uma coisa grave, não é uma coisa, na maioria das vezes, articular, e na maioria das vezes tem relação com algum grau de desbalanço, de fragilidade muscular, ou de uma mudança abrupta na região anatômica. Às vezes eu vejo bastante ressalto em gente que começou a treinar muito forte, muito rápido. Parece que tem uma hipertrofia, uma inflamação facial, ali uma fascite, uma alteração local, que causa um quadro inflamatório que começa a dar um ressalto, às vezes muito discreto e às vezes até mais intenso. E depois que isso melhora, estabiliza, alonga tal, e tem uma nova proporção de adequação mecânica, melhora. Então é sempre sobre mecânica, equilíbrio, força, progressão lenta e bem assistida de atividade. Acho que essas são as melhores maneiras de você ganhar rendimento sem ter nenhum tipo de lesão, até essas que são mais simples, mas que assustam, né? Você falou de quem começa a treinar mais forte, assim, mas também quem aumenta volume rápido, que aumenta a intensidade rápido. Síndrome do bumbum malhado. Síndrome do bumbum malhado? Você tinha escutado essa? Bunda na nuca? É a famosa bunda. Cara, é mais ou menos isso. Mas é a inflamação do piriforme, né, Sim, Marcão? sim. Fala um pouquinho pra galera também. E é gozado, né? A gente ouve falar muito de síndrome do piriforme. Muitos pacientes vêm e falam assim, eu tenho síndrome do piriforme. Aí eu dou uma olhada e falo, não tem. Por quê? Porque a síndrome do piriforme é basicamente um músculo que a gente tem na parte posterior da região glútea fica tão forte ou tão aumentado que acaba causando uma compressão em algum grau do nervo ciático, né? Então, é uma dor que irradia, pode dar alteração de sensibilidade e tal. Não é tão comum quanto a gente ouve. Muitos fisioterapeutas, às vezes, dão esse diagnóstico. Essa pessoa tem uma dor glútea profunda, tem síndrome do piriforme, e o paciente tem essa percepção de que tem. O mais comum, né, da gente ver a síndrome do piriforme, realmente são pessoas que treinam a região glútea bem e bastante, normalmente com um objetivo estético, e a mulherada se enquadra. E isso pode ser ou de uma questão inflamatória, ou mesmo de hipertrofia, que aí sim começa a ter uma compressão do nervo nesse sentido. E quando a gente diagnostica isso, às vezes é bem chato, assim. Cheguei a fazer algumas cirurgias artroscópicas, endoscópicas, né, para a gente tentar liberar o tendão, assim, na região, o ciático perto. É delicado. Mas não é muito comum, graças a Deus, mas existe. Mas a pessoa pode ter uma dor perto do piriforme, Sim, né? Só para te esclarecer. É que a gente chama de dor glútea profunda, né? Então, assim, é que a síndrome do piriforme, como o Muzi chamou aqui, ela é um diagnóstico médico descrito como eu falei. Agora, alteração inflamatória, tendinite, sabe? Isso de novo, dor miofascial é a causa mais comum e que a gente vê mais. Senhores, está na hora da gente fazer os nossos games. Eita! E hoje teremos 2 games, mas ó, se você, é quase missão impossível assim, se você decidir aceitar, eu separei algumas perguntas, são perguntas da vida, né? E tem algumas legais, todas são legais, mas tem umas bem lazarentas assim. E se vocês assentarem, a gente vai fazer o esqueminha a gente pode fazer 2 coisas, a gente pode fazer um sorteio, pode pegar os nossos nomes, né? E aí a gente escolhe uma pessoa para perguntar e uma pessoa para responder. Vocês preferem fazer caneta ou vocês preferem fazer sorteio? Os dois são ruins. Os dois são ruins. Tem que comprar um... Isso, vamos fazer um reloginho. Vamos comprar um relógio. Fica mais honesto. Fica mais honesto. Eu achei que o Paulo manipulou a caneta. Ele manipulou. Não, então vamos resolver isso. Lucas, você consegue um pedacinho de papel pra gente, por favor? 4 pedacinhos de papel, muito bom. Ficou ofendido agora. Não, de jeito nenhum. Com vocês não tem nada, imagina.
como diz o Demange sabiamente, sentou a quinta série. Sempre. Começou. Tá certo. A gente vai trazer você para quinta série, Demange. Você vai ver só. Grande, Lucas, obrigado. Obrigado. Vamos lá, ó. Para também não deixar a coisa fácil, eu vou colocar Paulo, Paulo, Paulo. 3 de cada um de nós. Marco, Marco, Marco. Dá para usar só a primeira letra, né? Não cabe o eu dali, não é mais. Cabe. Só para vocês 3. José, lógico, cabe. Aqui, ó. Vai. Vamos lá. Quem dera saber fazer origami. Você sabe que eu fazia, viu? Você fazia origami? Gosta um pedacinho de papel que Dá sobrar um eu- pedaço de papel Isso, pro Demange Enquanto fazer um vocês origami. brincam aí, eu vou fazer um origami. O Demange vai fazer um Concorde agora. Isso. Demange vai fazer uma prótese de joelho. No papel. Cara, foi uma das primeiras coisas que meu pai me deu de presente, de livro, assim, além de coisa para ler quando eu era criança, ele me deu um livro de origami. Só que aí eu peguei todas as folhas dele de estudar e transformei tudo em bichinho. Ele não ficou muito feliz. Eu acho que não foi uma boa ideia dar isso pra esse moleque. Pensando que aquilo ia deixar você dias ali Entretido. trabalhando, entretido. Pois é, acabei com as folhas dele de estudar. O Demange está indo mais O rápido. Demange, Daqui a cara, pouco vai ele sair tem uma abóbora. Vai. Ele tá fazendo um cafeteira melita. Pois é. O que será que o Demange está fazendo? Isso é uma pergunta de $1 milhão agora. Mas você faz muitos origamis, você sabe, tipo, vários? Eu fazia, É. sabia. É. Eu sabia muito. Você sabia decor? Sabia de cor muito. Hoje em dia não. Mas se eu pegar um livro de origami e começar Não a lembrar. fazer, A memória reaviva. eu fazia bastante. É igual cubo mágico. Você lembra aquele cubo? Cara, eu acho que é o único origami que até hoje eu lembro. Eu vejo, às vezes eu olho algumas coisas de origami que eu acho muito legal, né? Desde o Blade Runner. Você lembra do Blade Runner? Que tinha um cara que fazia os origamis? Sim, sim. E aí eu olhava, tem alguns que são, cara, é sério, são muito elaborados. E é uma coisa que você tem estágios também. Não dá pra chegar, vou fazer uma águia. Vai nessa. Vai sair uma galinha esquisita ainda. Meu. Quando muito, né? Quando muito. Uma bem. Que não serve nem pra fazer a canja da noite. Mas, cara, hoje era bom tomar canja, hein? Canja. Eu lembro da canja que tinha lá no... Era o 5º andar, que tinha um restaurante universitário. Não, José, era o 15º, Décimo andar, era o 15º. Biafra. Nossa, aquela Você lembra canja do da Biafra? noite, né? Que não tinha, ele tinha batata, arroz, mas ninguém nunca viu a galinha da canja, sabe? Você sabe que eu gostava de salsicha, cara. Quando tinha salsicha eu gostava. Mas era a única coisa que tinha sabor lá, né? É verdade. Tudo bem que a quantidade de potássio que tinha naquela salsicha vermelha lá era um negócio terrível. José, vamos lá, sorteio o primeiro. O primeiro é o que vai ser perguntado e o segundo é quem vai escolher a pergunta. Aê. Ah, cara, aí... O primeiro é quem vai ser perguntado. Aí... Eu fiz. Porra. Caramba, eu me escolhi. Que É o risco. Que egoísta. Agora, quem vai perguntar pra você? Vamos Só ver. falta tirar você de novo. Putz, aí eu pergunto José pra mim pergunta mesmo, para vai ser José. Tá bom, pode ser. Putz, José Pode pergunta ser. para José. Pode ser. Pronto. Pronto? Então tá bom. José pergunta para José. Gostei disso daqui. Pode escolher, só não fala as outras. Deixa ótimo cair isso. nos nossos coleguinhos para eles ficarem curiosos. Pode escolher. Deixa eu ver, eu vou perguntar para mim mesmo, é isso? É. Tô com um pequeno problema. Não consigo ler a sua letra. Pera lá. Tá feio mesmo.
Qual a relação do estrógeno com osteoporose? Fabiano. Eu peguei a segunda porque a outra estava impossível de ler. Está em grego isso aqui. Não, a outra, você quer que eu coloque? Ó, tá bom. É do Iago Silva. Acabou o relacionamento e foi rejeitado. O que fazer? Qual que você prefere responder? Várias dicas de doutor José Garcia. Passar para as aulas de psicologia. Vamos para as dicas. Bom, acabou o relacionamento, o que fazer? Eu acho essa pergunta mais legal. Foi rejeitado. Ó, foi rejeitado. E o que Foi fazer? rejeitado. Foi é rejeitado. Acabou meu relacionamento e fui rejeitado. O que fazer? Iago Silva. isso? Quantos anos tem o Iago? Não dava pra 20 ver. anos? Não, né? Eu não consegui descobrir. Eu entrei na página dele, mas não tinha nenhuma foto. Não dava. Mas deve ser um rapaz jovem. Iago, se você foi rejeitado, você que é um rapaz jovem, à procura procure um novo relacionamento. Eu acho que amor com amor se paga e amor com amor se apaga. Boa. Professor Marco Aurélio, Boa, comente. Boa, não. Ó concurso, ó concurso. As coisas do coração, José Carlos, bate fundo mesmo. Então, não, tá bem. Diz ele tá que o bem. diga. Doutor Demange, o senhor é o próximo. Por favor. Com essa retirada do José, está aumentando a chance de nós nos perguntarmos para nós mesmos. O né? primeiro vai ser perguntado e o segundo é o que pergunta. Vamos ver. Putz. Você vai Você, ser tá vendo? perguntado. Agora É. tira quem que vai ser seu algoz. Algoz. Putz. Quem? Paulo pergunta para Demange. Demange. Eu gosto de você. Você é meu amigo. Mas eu tenho que perguntar Nada isso pra disso é você. pessoal, hein? Não é pessoal. Esquelos. Tenho fimose. Eita. Começamos bem. Estou tentando arrancar na mão. Todo dia eu fico puxando. Pode fazer isso. Eu acho que. Cara, eu não tenho culpa. Foi o Esquelos que perguntou. Mas espera lá. Dá um conselho pra esse menino. Mas se ele tá tentando todo dia desse tanto, ele tá fazendo, se masturbando, né? esse menino? Eu não sei o que esse menino tá fazendo, mas enfim, vamos dar uma dica pra ele. Acho que ele tem que ir no urologista já, né? Já. Opera ou não Que idade será opera? que é? Não, deve ser muito novinho. menino. Deve ser muito novo. Deve ser muito Bem novinho. novinho. Pra mandar uma pergunta dessa. Sobre a experiência de cirurgião, ele teria alguma chance de arrancar com a mão, ou Demange? O que você acha? não, Mas o acho que que você não. acha? Ele arrancaria com a Não, mão famosa? não. Acho que ele, se for fimose, ele não vai, né? Agora, todo mundo já teve filho pequeno, quando é pequenininho, tem que ajudar um pouco o menino. Ele tem que se autoajudar a desencapuzar. Melhorar a higiene. Desencapuzar. Que o Demange ficou Reforçar a higiene. A reforçar a higiene. Constrangeu. Ele foi constrangido agora. Não. Mas eu acho que ele tem que procurar um urologista, né? Eu acho que temos que fazer mais perguntas de Uro pro Demange. Eu acho também. A Uro nunca foi minha praia. Muito bom. Marcão, Vamos lá. calma, você pode fazer sua revanche. É, Ainda temos 2 chances. Ai, ai. Vamos ver quem Marco Aurélio escolhe. sou eu mesmo, para variar, para seguir o ciclo. Você será o Você perguntado. E quem Deixa irá eu lhe tirar esse perguntar? aqui, porque esse aqui era o Muse. Eu de novo. Então você Eu se para pergunta. Marco para Marco. Se você Demange, conseguir você foi entender única a pessoa letra que do não Paulo. teve sorte. É verdade, tem que ver se você entende. Eu posso traduzir pra você. Não, vamos lá. Tá em sânscrito aí. Tá feio, tá mesmo. Muito bons comentários, hein? Eu selecionei a dedo para essa fase. É quase um verdade ou desafio. Mas eu acho Pô, que. o João Manuel. João Manuel. João Manuel 485. Como perder o medo de falar com mulher? Mande um abraço pro João. João, um abraço para você e um forte abraço se você tem medo de falar com mulher, João. Como perder o medo? Treinando. Ô, João, você tem que começar a falar com mulher, João. E quanto mais você falar com mulher, menos você vai querer, porque elas vão começar a falar mais com você. E essa talvez seja a dica boa. Porque se você começar a falar muito com mulher, elas vão falar com você e não tem como você deixar de falar com elas. Especialmente quando ela for sua. Ah, E boa aí, recomendação. Você precisa perder o medo agora, porque você vai falar com mulher, João.
É inevitável. Seja aí no seu caminho, na sua busca, ou seja quando você já estiver aí numa relação consolidada, e você vai perceber que ela vai falar com você bastante, e mais do que falar, você tem que falar e prestar atenção. Não é só falar. Responder, interagir, é muito mais complexo do que você está achando. Então, sua jornada, João, está só começando. Perca esse medo, porque vai ser uma necessidade da sua vida. Eu acho que tem umas regrinhas, assim. Falar com mulher é diferente. Primeiro, você não vai falar com seu brother do mesmo jeito que você fala com uma mulher. Né? Então, acho que a primeira dica, assim, de forma técnica, seja sempre educado. Porque o homem, ele normalmente ele tem a prerrogativa de sempre estar errado. Então, pelo menos seja um errado educado. Pelo menos você não vai fazer ela ter raiva de você, que eu acho que já é um bom começo. Né? E é verdade. E sabe que uma coisa bem legal disso que o Muzi falou, que eu gosto de falar isso porque é uma experiência pessoal que eu tive. Bom, tem 3 mulheres na sua casa, sim, né? Mas eu aprendi a tratar bem mulher, eu aprendi a ser cavaleiro com a minha mãe. É verdade. Não é? É verdade. As mães ensinam a gente como as mulheres devem ser tratadas, o respeito que a gente vai ter. Então, assim, é tudo uma questão de exemplo, de proximidade, de entender. E aí, esse medo que você talvez tenha, que a gente está brincando aí, deve ser uma questão de relacionamento, como se aproximar de uma mulher e tal, claro. Mas é ser natural, é ser educado, é ser agradável. É um bom começo para você conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila. Eu acho que a gente ajudou uma alma hoje. Muito bem. Boa, João. Boa, João. Força, João. Força, João. Vamos fazer um hashtag Força, João. E Demange, você respondeu outra pergunta. Demange foi escolhido. Olha lá, atenção. Agora quem tirou tem tirado. Mas você tá salvo. Você vai escolher uma Eu vou pergunta escolher pra mim? pra você Eu responder. não sei se isso é bom ou ruim. Pronto. Eu não sei se sobrou muita pergunta fácil pro Demange. E o pessoal da Uro mandou mais pergunta, não? Fazer um apelo pro pessoal da URA. Fazer o apelo do pessoal aí. Quem tiver mais fimose ou essas coisas, por favor, mandem perguntas para o Demange. Se ele tá lendo, ele tá sério, porque não tem nenhum. A pergunta de $1 milhão. Creatina com cerveja. Sempre tem alguém que pergunta. Mas perguntaram isso no campo de pergunta. Teve uma pergunta Perguntaram? lá, teve o quê? Cara, não. Teve uma que foi, posso tomar whey com leite materno? Whey com leite materno? Não, é sério. E você viu o chat GPT respondendo da creatina com cerveja? Você lembra que eu te mandei? Eu lembro. Perguntei se pode tomar... Deixa eu ver. É whey com leite materno, é isso? Vamos perguntar para o chat GPT. Nosso amigo GPT. Porque eu não tenho coragem de responder isso, sério. Calma. Onde que a pessoa Mas tirou isso é uma isso? boa, porque o GPT vai ter essa... Pode tomar o quê? É whey? Whey com leite materno. Com Nessas horas leite eu gosto de materno. lembrar que a gente está ensinando a inteligência artificial, né? Um mau caminho. Imagina isso. Não, o brasileiro ensinando inteligência artificial. Aqui, ele já tá dando a resposta. É a seguinte, não é recomendado misturar whey protein com leite materno. Leite materno tem composição nutricional cuidadosamente equilibrada para atender às necessidades do bebê. E adicionar whey protein pode alterar essa composição. Além disso, os suplementos de whey protein não são necessários para bebês e podem sobrecarregar seus rins, sistemas digestivos. Se houver preocupações específicas sobre a nutrição do bebê, é melhor consultar um pediatra ou um nutricionista especializado em alimentação infantil. Eu vou botar e para adultos. O chat foi fofo. Foi fofo. Foi Ele fofo. pensou, E aí, Demange? Pensou- Conseguiu escolher? Vamos lá. Quem que é esse daqui, ó? Gripe, treinar ou descansar? É o... Tchê. Aí, ó. CIJH. Paulo, deixa eu Gripe. só fazer Treinar ou descansar? um adendo rápido. Pois não. Porque eu perguntei pro GPT e para adultos. Para adultos não há problema misturar whey com leite materno. Aí, ó, o GPT já deu a resposta. Em termos de tendenciado. segurança geral. Desde que não haja alergias ou intolerâncias. No entanto, é uma combinação incomum. Leite materno é destinado a bebês e tem um perfil nutricional diferente do que os adultos normalmente precisam. Cara, lembra muito o Demange respondendo. Cara, É incomum. será que o Demange... Só faltou uma frase, faltou Será uma que, palavra. será que ele é o GPT
Eu acho. que- Será que ele é humano? Será GP que não é um manja. robô? É o GP Mange. Mas faltou uma palavra que, aliás, Demanja, eu tô preocupado. Eu acho que alguém veio no seu lugar e você, na verdade, Que eu não é um falei ainda espião. hoje. Né? Qual é Eu a sei. palavra que você não falou? Não, mas é brutal É, isso. Estão tirando a naturalidade do Naturalidade. Demange. Eu usar agora. Toda vez que ele fala Eu ia bruto, falar ele fala assim, ó, isso é brutal. treinar gripado é brutal. Por favor, a resposta é toda sua. E assim, como cavalheirismo, eu deixo você escolher uma pra mim, fica à vontade. Ai, ai. Do your best. Não, mas vamos lá. Esse gripe treinar ou descansar, na maioria das vezes descansar, né? É importante isso. Você deixar o sistema imune voltar ao normal. Acho que não Concordo tem absolutamente com sentido. você. O que você acha? Não, eu concordo absolutamente com você. É deixar o sistema imune quieto. Agora, por favor, Deixar como quieto, cavalheiro, né? Olha só. escolha. Eita! Faça o seu do your worst. Não. Tem um aqui que esse daqui não tem cabimento. Né? Vai, é esse daí, Vai, então. então vamos é lá. essa. Bora. Matheus Fontes, é normal ser bonito que nem eu? E não tem foto. Será que tem uma alteração patológica nisso? Olha, Matheus. Porque Eu se- acho que assim, se não viu a existisse foto do você, Matheus? não seria. Não, ele não tem foto. Se tivesse Ah, Matheus que pena, Narciso, né? O narcisismo ser. no ápice. Cara, é impressionante. Aí ele pede a nossa opinião sobre isso. Pode ser, né, que... Cara, não sei, não pode ser. Como é que a pessoa que não tem foto, ela se acha tão bonita que ela não tem uma foto? É impressionante isso. Senão ela vai ofuscar impressionante. toda a internet É, com pra a não presença nos dela. constranger. Será que ela Não nos colocou a foto e constranger. caiu a internet? Talvez. Pode ser isso. É, Vai é o saber. Apolo. Vamos saber. Mas Mas é tem... normal, é normal. Então, Mas acho que tem uma que merece resposta, se a gente não for rodar de novo, que a pessoa que está pensando em fazer ortopedia, acho que cada um de nós eu podia acho que essa é uma responder. resposta... Porque Vai lá, essa vai lá, acho vai que lá. é a que Eu merece escolho uma rodada. Eu escolho agora. Não, mas essa- Paulo que vai Paulo responder. responde. Vamos ver quem pergunta. José, Vamos lá. não é escolher, é sortear. Marco. Olha só. Não, mas essa daqui até vai Boa, vale boa. uma rodada para todo mundo. Ó. É o, Concordo, o, concordo. é Gus- O que é? Gustavo? Gustavo Altime. Ó. Gustavo... Nossa, eu não enxergo daqui longe. Alguma coisa assim, peraí. Gustavo Silva. Não, Gustavo Altino, perdão. Bom, Gustavo Altino. Gustavo Altino, acho que ele merece uma rodada de resposta. Ele está no terceiro período e ama ortopedia. Como ir estudando para residência? Gustavo, eu vou dar a minha sugestão, cada um vai falar o seu. Hoje em dia, a prova de residência médica ela é uma prova de conhecimentos gerais de medicina, em que, por mais que você já, primeiro, goste muito de ortopedia, você tem que fazer o curso vendo todas as áreas, estudando o máximo possível todas as áreas, até para você poder ser um médico mais completo e melhor formado. Mas supondo que você já saiba, já tem certeza absoluta, não tem a menor dúvida que você vai fazer ortopedia, você vai lá, mas para com essa balela de tô pensando outras coisas, eu já decidi. A prova é uma prova geral de medicina. Então, se eu fosse você, eu estudaria muito mais focado na prova no que aprender ortopedia no terceiro período de medicina, que eu acho que vai mais atrapalhar aí do que te ajudar. Mas vamos lá, Marcão, o que você acha? Não, concordo absolutamente. E diria mais, você vai ter bastante tempo para estudar ortopedia, então não tenha pressa, né? Não tenha pressa. Faz um passo de cada vez. E é legal isso, né? Porque, assim, às vezes as pessoas têm essa percepção de que elas estão tão certas já e tão engajadas no caminho delas, que elas perdem boas oportunidades, assim. Não deixe de perder o que você está vendo ao teu redor, a tua formação geral, porque você já tem definido a sua especialidade ou o que você pretende fazer, né? No momento de você se dedicar a isso, você vai ter que fazer isso de corpo e alma. Eu acho que então. nós falamos no outro podcast sobre isso, que todos aqui passaram por várias cadeiras antes, né? Sim. Fora o Demange, que escolheu tudo baseado em evidências científicas, etc. e tal. Eu tô pensando naquele livrinho dos 40, de 40 páginas lá. Você achou esse livrinho, É Felipe? verdade, esqueci Vou de procurar. procurar, vou Vou matar o meu dever de casa aí. Você viu que o GPT também concorda com a gente. Eu acabei de perguntar para ele isso daí. O que ele fala? Ele falou assim, primeiro, conheça o edital programático do conteúdo. Interessante. Ou seja, o edital de toda a residência é toda a medicina. Então não adianta você estudar só ortopedia. Você tem que estudar tudo. Materiais de tudo. Use livros manuais com referência em ortopedia como Rockwood, Green, Campbell,
Caramba, Love Hunter. olha isso. Mas ele tá falando para estudar isso? Eu acho que ainda não. ele deu uma errada aqui. Eu acho que ele Acho que ele deu uma devaneada. eu acho que isso foi uma alucinação. Não, calma, deixa o Rockwood para quando você estiver na residência. Veja questões de provas anteriores. Isso a gente fazia, Cara, não tinha? E eu acho que mais importante, ver questão de prova anterior é você ver a frequência dos temas. Sim. Quanto que tem de pediatria, quanto tem de clínica médica, quanto tem de cirurgia, quanto tem de gineco e obstetrícia, que eu acho que são as grandes clínicas que a gente tem, né? Clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e cirurgia. Ele E fala preventiva, medicina E preventiva. preventiva, exato. Ele Eu fala acho que aqui isso é também interessante. de cursos preparatórios. Eu acho que ele está vendido agora. Mas cursos preparatórios hoje acho que tem uma função de suprir alguma falta, às vezes, que alguma faculdade, alguma coisa pode ter, ou que o próprio aluno... Mas sabe que hoje é extremamente comum, né? É muito comum. na nossa muito época, comum. eu não sei se vocês sabem, mas na nossa época não existia isso. Não existia. E os Na cursos minha que época- existiam eram mal Na vistos. minha né? época e na Começou- época do Marco, pelo menos. O Demange não, já na época dele acho que... Não tinha. Não tinha. Na minha época foi quando começou a existir. Eu lembro que a gente até levantou essa questão na... Cara, eu levei isso no Consul e foi um problema, porque a contracapa do livro de um desses cursos para residência, ela estava escrito assim: medicina é uma arte, responder questões é uma arte completamente diferente. Mas é verdade. E, cara, eu acho isso muito sério do ponto de vista médico, porque quem que você está selecionando? O paciente não vem com alternativa. É. E isso é uma coisa, acho que, a se pensar. Hoje, pô, a gente está falando de 15 anos atrás, né? Quando eu levantei essa bola no Consul e eu perguntei, porque na escola tinha uma coisa assim: se o aluno de fora faz a mesma pontuação do aluno da escola, então o aluno de fora ele tem que ser privilegiado, porque é obrigação do aluno da Unifesp. E aí eu falei assim: olha, eu acho que a gente tem que ponderar essa afirmação, porque você não me faz a mesma prova de residência que você me faz a prova em 6 anos. Então, vamos equilibrar as coisas. Eu até concordo com você, desde que você tenha dado para esse aluno da Unifesp, né, as condições de avaliação sempre iguais durante os 6 anos. Então, se você pegou esses 6 anos, esse cara fez o mesmo tipo de prova, com a mesma metodologia, com a mesma preocupação, com a mesma elaboração, chegou no 6º ano, vai fazer a prova de residência, você dá uma prova nessa mesma, não igual, né, mas uma prova que seja uma avaliação do mesmo jeito que ele foi avaliado os 6 anos, concordo com você. Se entrou um cara de fora, esse cara de fora, ele é realmente bom. Porque ele não conhecia nada da faculdade e ele conseguiu passar. Agora, você pegar um aluno e você colocar isso nas costas dele, pô, e eu levantei isso no Consul, eu perguntei, qual é a faculdade que vocês querem na residência? Porque eu não vou ficar mais tempo aqui, eu vou fazer a faculdade que vocês querem na residência, porque é aí que eu vou aprender minha especialidade. Sou muito feliz, gosto muito, estou honrado de estudar aqui. E foi um quebra-pau, porque o que aconteceu? O que foi entendido é que a gente queria privilégio para fazer a prova de residência. E não era isso. O que a gente queria é o que vocês estão avaliando. Porque a gente está ficando preocupado. E isso há 15 anos atrás, imagina hoje. 15 não, 20, eu me formei em 2004. Mas essa dissociação entre a prova e a graduação, ela ainda é crônica, né? Esse foi um tema esse ano de discussão lá na Universidade de São Paulo, lá no Hospital das Clínicas e tal. Porque, de fato, o método de seleção baseado em testes, e que está cada vez mais assim, está mais travado em ser em teste, não é um bom método de seleção para um profissional que vai ser um residente médico, que depois vai ser um médico, e assim vai. E, pelas determinações do Conselho Nacional de Residência Médica, hoje a prova ela tem que ser uma prova baseada em testes. Você não tem uma atividade prática importante nessa prova, e a avaliação curricular e de entrevista ficou para o lado, né? Ela praticamente não vale, ela é extremamente engessada. Pra ter ideia, nesses últimos anos, a FUVEST foi quem aplicou a prova de residência das Hospital das Clínicas. Então, eu acho que talvez futuramente o que tenha que se rediscutir novamente será que nós estamos criando um bom método de avaliação? Porque, de fato, isso que você falou é uma verdade. Em qualquer sistema em que a pessoa tem um objetivo lá na frente, em que esse objetivo seja ditado por uma prova, antes da prova a pessoa se molda a isso. A gente brincou semana passada no negócio de lembrar Bhaskara, lembrar coisas de vestibular. Mas uma brincadeira que eu sempre falei para todo mundo: se na FUVEST começasse a fazer perguntas sobre Ikebana, ia ter cara estudando Ikebana no colegial, para saber responder Ikebana, seja isso útil ou não para a vida dele.
Então, se a prova de residência médica não tiver perguntando aquilo que a graduação vem ensinando, muito possivelmente aquela graduação não está adequada ao ideal ou à prova. Um dos dois tem que estar dissociado. Então, se você acredita que você tem um bom curso de graduação, que é o que acontecia naquele momento com vocês, e é o que a gente hoje em dia comenta muito no nosso curso de graduação na Universidade de São Paulo, a gente tem que fazer uma prova que seja condizente com esse curso, né? Obviamente sem privilégio, né? De forma alguma. Eu acredito até, principalmente quando a gente fala no ente público, né? Hospital das Clínicas, Unifesp, etc e tal, você tem que ter condições iguais para todos que estão prestando, Perfeito. né? E não condições desiguais. Mas um dos pilares tem que ser que o que está se perguntando sejam coisas que se valorizou no momento de ensinar. Exato. Senão está dissociado. Análise- Vocês acham que isso é crônico? Isso é crônico. Análise de currículo, você falou que está sendo deixada de lado. Praticamente Né? zero hoje. E Não é vale muito nada. engraçado que os Estados Mas Unidos é o quanto que é contrário. esse número, você sabe, Marco? Então, ele é 10% da nota final, sendo que ele é todo engessado Nossa. para avaliação. Então, por exemplo, a entrevista quase nada. A entrevista é só para tirar dúvida, basicamente. O que vem do currículo é se o internato tem 2 anos, quantas horas você teve, se você fez alguma disciplina então extra, todo se mundo apresentou um vai sair trabalho igual. não sei o quê. Então já tem meio que uma fórmula muito padrão. Tanto que hoje a gente diz Se que... o curso de medicina é aprovado, todo mundo tem a mesma nota. Não, tem alguns, acho que ainda tem algum curso de internato de 1 ano só, tem alguns cursos que tem menos de 10 mil horas na graduação, mas de uma maneira geral, até nesse último ano se discutiu e colocaram inclusive o ranqueamento, acho que o ranking da Folha como pontuação extra para uma outra faculdade e tiraram agrupamentos, mas assim, aquela coisa do aluno buscar uma atividade extra, na iniciação científica, PIBIC que você teve, acompanhar cirurgiões, toda uma parte humana do indivíduo, de ver se ele é um bom indivíduo para fazer uma área que precise disso, ou ver se ele se adequa a uma atividade de urgência e emergência, isso está deixado de lado, que é o oposto dos Estados Unidos. Você ia comentar, eu acho que é verdade. Os Estados Unidos, pra você ter uma ideia agora, até para entrar na faculdade, tem um amigo, a filha, ó, pra você ter uma ideia, ele me ligou essa semana, um americano de Chicago, ortopedista, perguntou se a filha dele podia fazer um estágio aqui. Eu, pode. Quantos anos tem sua filha? 14. Eu falei, como assim? 14 anos? Não, aqui também já é o oposto, né? Já começa a ser o exagero. A avaliação com currículo é muito importante. Então ela teria que ter um estágio fora, seria bom, ainda mais na área que ela quer depois. Eu falei, cara, ela tem não consegue 14 nem anos. justificar uma adolescente acompanhando atendimento E no ele hospital. fazer trabalho científico. Se tem algum trabalho que ela possa ajudar aí, ela traduz. Eu falei, na hora eu fiquei até meio Sim. assim, eu não sabia nem o que responder para ele, porque é uma coisa que pra gente é muito fora. Mas lá é a realidade dos caras. Então a gente talvez tenha que ter um equilíbrio. Do mesmo jeito que aqui está acontecendo isso por um lado, lá está acontecendo isso por outro lado. Sabe qual é a minha preocupação, Zé? Cara, real, eu acho que um dos períodos que eu mais gostei foi... Assim, tiveram 3 coisas que eu gostei demais. Eu gostei demais do exército, eu gostei demais da residência e eu gostei demais do internato. E tá acabando com o internato dos meninos. O pessoal não quer fazer mais nada, eles querem saber qual que é o mais cedo que eles podem sair para eles poderem estudar. Ah, cara, pelo amor de Deus, a gente estuda 4 anos para chegar no internato. É o que a gente quer, que é onde a gente vai, sabe, atuar. E assim, é o melhor dos mundos, porque você está atuando, você sabe a matéria, você tem um staff do seu lado que, sabe, está te ciceroneando e com toda a preocupação, porque assim, quando você é residente é o tratamento. Quando você é aluno, quando você é interno, Privilégio. pô, cara, é um privilégio, você só pega o filezinho, não sei o que, papapá. O pessoal, a molecada tá perdendo isso. Sim. Cara, como assim? E assim, hoje eu vejo, né, eu tenho bastante contato com aluno por causa do Interligas, né, eu vejo como tá avançado o negócio de cursinho para residência. Você chegou a ver, Marco? Não, hoje é praticamente todos os alunos. Cara, passam por cima. José, é assim, tem um negócio, você olha assim a questão, né, e aí você marca. Ele te dá a estatística de quantos % das pessoas que fizeram essa prova marcaram essa questão. Por alternativa, ele te dá qual tá certa, ele te dá a certa e errada, mas ele te dá por que aquilo tá errado. E assim, você aperta na coisa, sai um videozinho, o cara falando em 5 minutos, dando uma aula para você de 5 minutos, por que aquilo tá certo ou errado. Cara, que isso?
impressionante. É impressionante. Eu fiquei de cara, eu falei, não, eu quero fazer isso daqui de novo. Isso daqui é legal pra caramba. E ó, vou Porra. ter que falar uma coisa que o GPT também corroborou com o Paulo, Aham. dizendo que a prática clínica é importante. Busque estágios e oportunidades na prática clínica para ganhar experiência e prática de aplicar os seus conhecimentos teóricos. Então, assim, até o GPT está concordando com Tá você. vendo? Você vê? Cuidados com a saúde. O que você tem a falar sobre isso, Paulo? Cara, eu acho que isso é difícil hoje, porque a questão da digitalização da nossa vida, ela deixou o acesso e a conectividade tão grande que eu acho que é a nossa saúde mental que fica... Por exemplo, vou te falar uma coisa. A gente ia estudar. Tinha o caderno da Cissa, que eu acho que era da tua turma, Cissa, não é? Putz, a Cícera da minha turma. Vocês pegaram o caderno da Cícera? Óbvio que sim. Tinha o Cara, xerox, era o tinha caderno, xerox. o caderno Tinha perfeito. caderno, né? Porque vocês tiravam xerox de caderno? Porque era muito arrumadinho o caderno da Cissa, cara. Na minha turma tinha o Sanders, né? O Alexander era uma O Sanders. referência Sanders. Você estuda por onde? Pelo Sanders. Cara, E eu tenho... Esses dias fui na minha mãe, achei lá até hoje. Cara, Lá, o tudo caderno encadernadinho. Eu acho que tinha lá no Xerox o no caderno. Xaxim, no Cris do Xaxim, né? Cara, existia xerox, eu nem sei se existe xerox, mas o Cris do Xaxim, ele deixava o caderno da Cissa separado, cara, por ano, por matéria. Tem o caderno da Cissa de Emato? Sim. Cara, tinha. A gente estudava pelo caderno da Cissa e assim... Cara, O livro, e tinha que ir na Biblac, pedir o livro, olhar, não sei o que, rararararará. Então, era uma coisa mais complexa, né? Hoje, se você colocar lá, Google, matéria tal, são 5, 6 livros diferentes. Você consegue esse material. E aí, por onde você estuda? Você já parou para pensar o quanto essa questão do que essa disponibilidade, ela causa de... Como você seleciona o material? Qual que vai ser seu material didático? a gente podia publicar o caderno da Cissa, então. Não, você sabe que esse negócio é tão sério. Tem uma história da Pinheiros, da USP, que é, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro de endócrino que chama Essencial em Endócrino. Essencial em Endócrino, ele foi escrito por uma menina chamada Patrícia Salles, que escreveu na residência. Eram as anotações dela. E aí, um belo dia, o professor Alfredo Halpern pegou isso. O que é isso que vocês estão estudando? E pegou o caderno. Aí ele olhou e falou assim, cara, mas aqui só tem o essencial. E ele deu ideia, vamos publicar? Vamos publicar. E ele, Patrícia Salles e Alfredo Halpern publicaram o livro Essencial em Endócrino. E ele edita, cara, e assim, cada ano, porque endócrino avança absurdamente a cada 6 meses. Revisa. Cada ano ele tá um pouquinho mais grossinho, então o essencial daqui a pouco é tudo. Assim. Mas ele é um livro de leitura rápida, tem mais rápido assim. Né? Você tem o Vilar de 5.000 folhas, 5.000 páginas, e você tem a Patrícia Salles de 1.800 páginas, assim, que realmente é o essencial. Né? E ele saiu disso, ele saiu dessa cultura. Gente, na pediatria tinha o Black Book. Então, isso é uma cultura. E cara, aonde que isso está ficando? Né? Para onde isso está indo? Né? E será que tudo que está acontecendo, todas essas modernizações, elas têm ajudado o aluno ou têm deixado ele mais confuso? Porque o aluno ele tem aula com professores que estudaram num método completamente diferente que eles. Como que a gente está nessa situação em poder Os orientar alunos não e têm hoje acesso ao caderno da Cissa. Zero caderno da Cissa. Eu lembro que José. tinha também o livro de vias de acesso do Bessa na residência. Livro de vias de acesso. Esse era o livro de uma página. Como é que o que está na direita deixa na direita, o que está na esquerda deixa na esquerda. Chega no osso, não corta nada que pulsa, nem que é amarelo. Não, é uma dica boa para você operar. Com certeza. Ai, gente, vamos para nossa brincadeira número 2. É tua, Marco Aurélio. O que você trouxe pra gente? Não, na verdade é uma coisa antiga que eu já tinha... eu achei esses dias porque eu já tinha trazido no fim do ano. Sabe que a gente tenta ser, dentro do nosso contexto, um pouquinho mais fashion, né? E tem aqui umas touquinhas cirúrgicas temáticas. Muito Minha bom. sugestão vamos escolher uns para os outros, né? E justificar aí, pode ser aí no sorteio. Fazendo de novo. Ai, meu Deus. Vamos fazer, só que tem que ter. Não tem nada crítico. Não tem nada crítico. Vamos lá. Eu vou Pode fazer ser, diferente pode pra ser gente bonito, não pode ser se... fofo. Pra gente não se Se tirar. escolher, um de cada. Que o legal é cada um usar que um ganhou do coleguinha. Claro. Né? Vamos ver aqui. Essas toucas temáticas. Tem que botar agora a touca, não tem?
ganhou cota, né? Pode ser. Eu acho. Tá aqui. Ué, só sobrou José e Marco. Cadê? Tem Então, tá vendo? Tá viciado. José. Tá viciado isso aqui. José vai tirar o José de novo. Outro Marco. Você Marco vê? vai ganhar todas as toucas. É. Acha 2 Demanja pra mim aí, por favor. Demange. Ó, A gente Demange sorteou ficou. tanto Demange Demange. ficou com tanta raiva desse pergunta. Ah, o Demange destruiu. Achamos um Demange. Esse daqui a gente vai colocar aqui um Dzão. Ele fez um origami com os... Ele fez um destruigame com os negócios. Marco Aurélio, você sorteia. De um lado, quem vai escolher, Tá bom. e do outro lado, quem vai receber a toquinha. Aê. Vamos para a primeira dupla. Tchan, 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 tchan. Pior é alguém achar que a gente usa uma touca dessa. Ué, Vai vai tirar tirar uma foto do Demange, centro Eu vou cirúrgico tirar a agora. foto sem cirúrgico, É, com não, certeza. tem que mostrar. Tem que tirar foto É. do centro cirúrgico. Quem Tem vai que dar a tá em touca? campo. Quem vai dar a touca é José. Eu disse José da touca. Quem recebe a touca... ele é muito egoísta, né, José? Não vamos mexer. A gente tentou fazer errado e saiu ele de novo. Você vê? Marco recebe a touca. Você. Doutor Marco Demange. Então Não, eu já não, tinha não, dado. Marco sou eu. Marco Marco Aurélio. Demange é Demange. Marco Aurélio hoje falou sobre o coração. Ele é um homem Eu cardíaco. tô fofo. Então, ó, ele é um homem fofo. Pera lá, mostra a sua Olha touca, só Marco. que foi escolhida para mim. É uma touca que ao longe não parece, mas de perto são muitos coraçãozinhos, ó, coloridos, vermelhos. Cara, alguém vai falar que esse roxos, ortopedista tá louco. Certeza disso daí. Vou ter que usar essa aqui, vai ficar chato, mas tudo bem. Então, Ficou bom. ficou fofo. bom, ficou bom. Só vai ver quem tá de perto. Mas ele falou do coração hoje. Eu ele acho. falou. Então Eu eu acho acho Eu que falei essa- pra falar de você, mas tudo bem. Eu acho que essa touca Devolveu. tá sintônica, tá perfeito. Ai. Próxima dupla, Marcão. Vamos lá. Quem vai? Marco eu. Devolve para... Aqui é o D? É o Demange? É o Demange. Eita, vamos ver. Lá vai. Lá vai. Não. Ó, tem até o cartãozinho. Cara, eu Acho acho que essa aqui casou, hein, cara? Ó, em homenagem a ele não ter lembrado a fórmula de Bhaskara. Então aqui um resuminho aqui, ó, tem até tabuada do 4, né, Demange não gostava de matemática. eu acho. Acho que essa é boa. Não, essa é porque ele é o nosso professor, ele tá bom. Vamos ver, Demange, Puta vamos vida. ver. Como vai Tem o ficar jogo você? da velha. Vamos que vamos. O legal é que se alguém encontrar a gente com essa touca no centro cirúrgico, já vai saber. Que Você é vai vê qual a saber. razão. É. exatamente qual é a razão. Vamos lá. Tá tudo junto aqui? Tá. Demange, devolve, Demange. Para. Vamos ver. José. Puta vida. Não, o Zé Também é o nosso pensei. Acho que eu pensei a mesma coisa. O nosso motoqueiro fantasma. O cara rock and roll. Olha só, essa caiu Quem como é o uma luva. rock and roll? Caiu como Como uma uma luva. luva. Como uma É. luva. Foi. Cara, acho que todas caíram como Se a gente olhar o que está acontecendo aqui, agora tá lendo um livro ali, vai achar que a gente é tudo não vai louco. entender. Ficaram loucos de vez. Mas essa Não, é boa, essa é boa. Essa caiu, devia estar vindo Cara. bordado José. Agora José. sobrou o derradeiro, né? É. Você vai ter que escolher aí entre, Ficou Paulo? entre as duas. Não. Ah, é? Ficou Paulo? Paulo.
Porque não todo- pode, não não pode. pode. Não, Não então pode, vocês isso é escolhem proibido. pra- Não, ele é um votação. rapaz Então vai. da sorte, né? Ele é um homem de Ah, sorte. ele é um eu homem sou de sorte. Eu sou um homem de sorte porque eu tenho grandes amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora ficou, olha só. Agora sim. Trevos 1000. Cara, eu vou usar essa touca pra ter certeza. O homem do coração, o homem da matemática, Até eu Zé o Fogo. fogo. Não, e é engraçado que a Vivi, ela sempre manda eu... Não, você vai trocar a touca lá no Moriá. É. Eu vou com essa touca e falo assim, Vivi, não dá pra eu trocar a touca, porque a touca, Dr. Demante, Dr. Marco, Dr. José, me deram de presente numa cerimônia muito séria. Nossa, E eu vou ter que usar essa touca. Senhoras, eu tô muito feliz, eu gostei demais. faz tempo que eu tô dando isso. Falei, agora foi Eu oportuno. sou. Foi E faz oportuno. tempo que eu não me divirto dessa forma. Que bom. Mas ele tem que ter uma segunda, né? Essa daqui é pra tie-dye, aqui é pro hippie. O Zé, É pro hippie. quando o Zé não tiver rock'n'roll, ele mete um hippie. Não, a gente vai dar de presente pro nosso próximo convidado. Opa, boa. A gente vai escolher o Vamos trazer. convidado e se ele for, claro, um médico que operar e for cirurgião de alguma área Isso, cirúrgica, deixa aí. ganhará um tie-dye, né? Claro, vai ser carimbado com uma touquinha também. Muito bom. A gente pode muito fazer bom. isso sempre, né? Sempre dar uma touca para alguém com algum. Uma touca ossos do ofício. Motivacional. Ó, Ossos a do touca é ofício. legal. Eu acho legal. interessante. Nacional, É, E aí a gente olha o jeito da pessoa e escolhe o que essa pessoa ela vai ser. merece. é. Boa, aqui não tem, mas a gente acha um jeito. Boa. Bom, pessoal, acabando esse episódio aqui, muito feliz, espero que vocês tenham se encontrado nos assuntos, nas respostas, nas perguntas. O Lucas tá rindo, que ele não aguenta mais. Tudo bem, Lucas, vai ter a tua hora, calma. É, Ah, só tem a tô- touca do Lucas, essa aqui. Ah! Vem aqui, Lucas. Pode vir aqui, É, Lucas, vem cá. boa. Vem cá, que agora você vai fazer podcast de touca. Que isso é chouriço, pra comer na hora do seu serviço. Vem cá e põe a touca. Aqui, Lucas. E dá um sorrisinho pra câmera do céu. Essa caiu bem. Agora sim, ficou hein? bom, hein? Puta, Luquinhas. Dá Quase pra uma fritar marinha, um pastel. Né? Uma touca marinha essa daí. Olha pra lá e dá um sorriso pro pessoal ver você. Aê! Aê. Gente, eu gostei dessa ideia da touca ossos do ofício. Boa, A ideia boa da touca também. foi boa. Temos já caneca na fila, touca é boa. Pronto. E assim seguimos. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Deixe seus comentários para a gente poder saber o que vocês estão querendo saber. Isso ajuda a gente a direcionar o conteúdo. Se você achar conveniente, passe a nos seguir, liga as notificações para você saber sempre que a gente produzir conteúdo para vocês. Um grande abraço. A gente se vê semana que vem. Aê.